Olá, a gente começa agora mais um programa STJ Notícias com um resumo de julgamentos recentes do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai conferir: feminicídio em quartel do Exército no DF vai ao Tribunal do Júri. Ex-presidente da Vale volta a ser réu em ações penais pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, ocorrido em 2019. E ainda, suspensão condicional do processo não é cabível em caso de preconceito religioso. O STJ Notícias está no ar. Abrimos o programa de hoje com a decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, determinando que ex-soldado do Exército acusado de feminicídio seja julgado no Tribunal do Júri. Os detalhes a gente confere na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado determinou o desmembramento do processo penal que apura crime de feminicídio, atribuído a um ex-soldado acusado de matar uma mulher que ocupava o posto de cabo em um quartel do Exército em Brasília. Com a decisão, a denúncia relativa aos crimes de feminicídio e destruição de cadáver será julgada pelo Tribunal do Júri, enquanto os delitos de dano ao patrimônio militar e furto de arma de serviço permanecerão sob a competência da Justiça Militar. De acordo com a denúncia, Kelvin Barros da Silva teria usado uma faca para matar a vítima nas dependências do quartel militar e, em seguida, teria ateado fogo ao local do crime, danificando a estrutura da unidade e provocando a carbonização do corpo, o que, em tese, configura o crime de destruição de cadáver. A acusação também aponta que ele teria subtraído a arma de serviço da vítima e alterado a cena do crime. O ex-soldado foi preso em flagrante poucas horas depois fora do quartel e, de acordo com o Ministério Público, ele confessou a autoria do crime. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ribeiro Dantas, relator do conflito de competência, concluiu que o crime doloso contra a vida foi cometido com motivação pessoal e estaria supostamente inserido em um contexto de violência de gênero, ou seja, sem relação direta com os interesses institucionais ou com as atividades desempenhadas. O entendimento do relator, que foi seguido pela maioria dos ministros da terceira sessão, foi o de que, nesses casos, permanece a competência da Justiça Comum, mais especificamente do Tribunal do Júri, devido à natureza dolosa contra a vida da infração penal. Por outro lado, ao decidir pelo desmembramento do processo, foi considerado que os crimes de incêndio, dano às instalações, furto da arma de serviço e fraude processual têm natureza jurídico-militar por atingirem diretamente o patrimônio e a regularidade da administração das Forças Armadas. Ainda no direito penal, sexta turma do STJ definiu não ser cabível a suspensão condicional do processo em caso de preconceito religioso. Está previsto na lei praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Todo tipo de discurso que tenha o objetivo de ofender, de atacar determinados grupos por conta da raça, da cor, da religião, da procedência nacional, discursos que visem atacar, diminuir esses grupos, vão se enquadrar nesses crimes dessa lei. Quando você comete um crime contra uma pessoa, você vai ofender uma pessoa por conta da religião dela, da cor dela, da raça dela, você está fazendo referência a toda uma população. Então, você está fazendo referência àquela origem dela. Então, uma ofensa contra uma pessoa é, sim, uma ofensa contra esse grupo e pode, sim, se caracterizar como um crime previsto nessa lei. Foi com base nessa lei que o Ministério Público Federal deixou de oferecer acordo de não persecução penal, uma medida alternativa para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça para um réu acusado de preconceito religioso. O homem teria supostamente disseminado em redes sociais conteúdos discriminatórios contra a religião islâmica. Para o MP, a islamofobia é equiparada ao crime de racismo.
Em julgamento de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de suspender o processo, mas o órgão de acusação também foi contra. A defesa, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo que fosse determinado ao juízo de primeiro grau que propusesse esse acordo para suspensão. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, negou o provimento ao recurso e o caso foi levado à sexta turma. O colegiado confirmou o entendimento de que a suspensão condicional do processo não é aplicável em crimes de discriminação religiosa, assim como em outros casos de preconceito como racismo. O relator também destacou que a interpretação da demanda deve considerar as normas constitucionais e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate a toda forma de discriminação racial e social. Em outra decisão, a sexta turma determinou a reabertura das ações penais contra o ex-presidente da empresa Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O colegiado determinou a reabertura das ações penais contra o ex-presidente da Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, ocorrido em 2019. Por maioria de votos, a sexta turma acolheu o recurso do Ministério Público Federal e considerou que há indícios de autoria e descrição suficiente da conduta do ex-dirigente que permitem o prosseguimento dos processos criminais. A acusação envolveu homicídio qualificado e crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, que resultou em 270 mortes. Por meio de habeas corpus, a defesa de Fábio Schwartzman, ex-presidente da mineradora, pediu o trancamento das ações penais, o que foi acolhido pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Para o TRF6, não foram apresentadas evidências que relacionem diretamente a conduta às mortes. E o tribunal considerou ainda que houve interrupção injustificada da cadeia causal da denúncia, porque o diretor executivo da Vale, que era responsável por manter o presidente da companhia informado sobre questões relativas à segurança, nem sequer foi denunciado pelo Ministério Público. Ao analisar o recurso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator Sebastião Reis Júnior entendeu que o TRF6 violou o artigo 413 do Código de Processo Penal, sob a alegação de controlar a legalidade da imputação penal e avançou de forma indevida sobre matéria que é de competência do Tribunal do Júri. Por maioria, a sexta turma seguiu o voto do relator, que entendeu que a posição de liderança, até então como o presidente da empresa, aliada a decisões e falhas na gestão de riscos, contribuíram diretamente para a tragédia. Quinta turma do STJ rejeita relatório produzido por inteligência artificial como prova em ação penal. O julgamento marca o primeiro posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o uso da IA generativa como meio de prova criminal e estabelece um precedente relevante sobre os limites dessa tecnologia no sistema de justiça. Uma denúncia por injúria racial supostamente ocorrida após partida de futebol em Mirassol, São Paulo, deu início à ação que chegou ao STJ. O acusado teria chamado a vítima de macaco, expressão que teria sido captada em vídeo. No entanto, a perícia oficial realizada pelo Instituto de Criminalística não confirmou a presença da palavra no áudio. Segundo o laudo, baseado em análise técnica de fonética e acústica, não foram identificados traços articulatórios compatíveis com o termo apontado na acusação. Diante desse resultado, os investigadores recorreram a ferramentas de inteligência artificial para analisar o conteúdo do vídeo. E o relatório produzido concluiu em sentido oposto, que a expressão ofensiva havia sido pronunciada. O documento acabou servindo de base para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público de São Paulo. Ao analisar o habeas corpus, o relator na quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, entendeu que o problema está na capacidade de o relatório servir como elemento confiável para sustentar uma acusação penal, por ser, nesse caso, algo
sem o crivo da racionalidade humana. O ministro também apontou limitações técnicas da IA generativa, que se baseia em probabilidades e padrões estatísticos, podendo produzir informações incorretas com aparência de verdade. Além disso, o relator observou que não houve fundamentação técnico-científica para afastar a conclusão da perícia oficial. Como consequência, a quinta turma determinou a exclusão do relatório dos autos e estabeleceu que o magistrado deve proferir nova decisão sobre a admissibilidade da acusação. Já no direito privado, a quarta turma afastou a exigência de original de cédula de crédito bancário na execução. Ao negar provimento a um recurso especial para manter execução de dívida, o colegiado entendeu que a juntada da via original da cédula de crédito bancário não é requisito indispensável de admissibilidade da petição inicial em execução de título extrajudicial. De acordo com os ministros, cabe ao juiz avaliar de forma fundamentada e, caso a caso, a necessidade de juntada do documento original. Esse advogado explica a finalidade da cédula de crédito. A cédula de crédito é o documento que formaliza o acordo entre o banco e o consumidor. O que ele é? É uma espécie de um contrato onde são estabelecidas as cláusulas e condições da liberação de crédito, por isso o nome dela, para o consumidor final. E o nome cédula de crédito bancária é o nome do contrato formalizado entre as pessoas. É ali que vai aparecer qual é o valor que foi emprestado, quais são as taxas, tarifas, qual a taxa de juros a ser aplicada, se tem alguma cobrança que vai ser realizada ali e, principalmente, qual é a forma de pagamento e o prazo de pagamento assumido pelo consumidor. Na origem do caso, um devedor pediu o encerramento do processo, alegando que a ação da instituição financeira estava irregular desde o início, porque apresentou apenas uma cópia do título extrajudicial e não um documento original, o que tornaria a petição inicial inepta, ou seja, irregular ou defeituosa. A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a impugnação por avaliar que a cédula de crédito juntada atende aos requisitos da execução. No recurso especial ao STJ, o executado alegou que a execução de cédula de crédito bancário exige o título original. Segundo o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a jurisprudência da Corte havia se consolidado no sentido de exigir a apresentação do título original na execução, admitindo dispensa apenas em situações excepcionais e justificadas. Ele ressaltou, contudo, que esse entendimento se formou em uma época de processos físicos, realidade que mudou com a ampla digitalização dos autos e dos documentos judiciais. Para o ministro, a mudança se reflete no Código de Processo Civil e na Lei sobre a Informatização do Processo Judicial, que equiparam os documentos digitalizados aos originais para todos os efeitos legais. Ainda de acordo com Antônio Carlos Ferreira, a exigência do original físico só se justifica quando o devedor apresenta fato capaz de comprometer a exigibilidade, a liquidez ou a certeza do título. Colegiado da quarta turma autorizou troca de sobrenome materno pelo dos pais socioafetivos em caso de multiparentalidade. Os detalhes na reportagem de Marina Campos. Acompanhe comigo. Há 4 anos, incluir ou excluir um sobrenome na certidão de nascimento está mais fácil. Pode ser feito direto no cartório. A Lei de Registros Públicos foi alterada para facilitar o procedimento. Esse advogado explica que a mudança beneficia principalmente casos de filiação socioafetiva, como a inclusão de sobrenomes de padrastos ou madrastas. Imagina o filho que sempre foi criado pelo padrasto, ou aquele que foi adotado a brasileira, o que não é permitido, mas existe. Eles sempre foram criados, ou pelos avós, ou pelos tios, ou por alguém que deu carinho, foi criado. Mas na certidão consta outro nome. Agora vai regularizar isso, vai ter inclusive efeitos patrimoniais na sucessão, porque às vezes o casal já tinha, o pai, o sócio-afetivo, a mãe sócio-afetivo já tinha outros filhos. Ah, um vai herdar assim, ah não, o outro vai ter que justificar. É desagradável, é uma situação, aquele pai que sempre levou na escola, que sempre fez as reuniões de pais, ou a mãe sócio-afetiva, e quando a criança vai apresentar no documento tem outro nome. Então agora regulariza, não prejudica os pais biológicos, porque os nomes continuam a constar na certidão de nascimento
como os pais biológicos. Então, só angariou frutos essa mudança. Em um caso que chegou aos tribunais, uma pessoa maior de idade pediu para deixar de usar o sobrenome da mãe biológica na certidão de nascimento e adotar o sobrenome dos pais socioafetivos com os quais convive desde a infância. Apesar dessa alteração, ela pediu, entretanto, para não excluir a genitora do registro. O Tribunal de Segunda Instância atendeu em parte o pedido, determinou a inclusão da filiação socioafetiva e do sobrenome deles, mas manteve a autora com o sobrenome materno. Para a corte local, não houve prova de abandono que justificasse a supressão do sobrenome da mãe biológica, a qual nem sequer foi parte do processo. Mas no STJ, a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, lembrou que a própria Lei 6.015, de 73, permite a inclusão e a exclusão de sobrenomes devido a alterações na relação de filiação. E ressaltou que a pretensão da autora não é excluir sua ancestralidade do registro civil, mas vê reconhecida a multiparentalidade, com a substituição do sobrenome da mãe biológica pelo sobrenome dos pais socioafetivos. No entendimento dela, não há razão para se exigir a comprovação de abandono parental nem a integração da mãe biológica ao processo, pois o vínculo com a genitora será mantido no registro civil, preservando direitos e deveres legais decorrentes da maternidade biológica. Terceira turma do STJ define que procuração eletrônica sem ICP Brasil é válida desde que não haja dúvida sobre autenticidade. Para mover um processo judicial aqui no Brasil, precisamos seguir alguns passos, como organizar a documentação e, no caso de não ser representado pela Defensoria Pública, contratar um advogado. E para esse profissional nos representar, precisamos assinar uma procuração. Existem diversos tipos de assinatura. A Lei 14.063 de 2020, inclusive, classifica os tipos de assinatura eletrônica. O primeiro deles é a simples, que entre os exemplos estão as formas básicas de aceite eletrônico, como concordância registrada em sistema, e-mail ou código enviado ao usuário, desde que o sistema consiga identificar quem manifestou a concordância. Já a avançada é quando se usa certificado não emitido pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade do documento, com vínculo ao signatário e possibilidade de detectar alterações posteriores. A assinatura do gov.br é uma delas. E a qualificada é a que possui o nível mais elevado de confiabilidade, com certificado digital emitido pela ICP Brasil. A gente tem que ficar atento no que é que a gente está assinando, para ver qual é o nível de assinatura que vai ser necessário, porque tem alguns documentos que apenas eles vão aceitar a validade da ICP Brasil, justamente por conta desse nível de confiança e de segurança que realmente foi a pessoa que assinou aquilo. Tanto é que a assinatura da ICP Brasil, ela tem aquela mesma validade que as pessoas mais antigas vão lembrar, de quando a gente tinha que ir para o tabelionato de notas, fazer o reconhecimento daquela assinatura que botava o carimbozinho, digitava aquele selo, pegava a filazinha para fazer, tem a mesma validade, porque tem esse grau de segurança, só que a gente faz hoje sem precisar sair de casa. Uma mulher processou um banco em busca da exibição de contratos de empréstimo consignado vinculados ao benefício previdenciário dela. Mas o juízo de primeiro grau, ao identificar repetição de ações semelhantes e sinais de uso abusivo do direito de ação, apontou indícios de litigância predatória. Com isso, determinou a emenda da petição inicial, além do comparecimento pessoal da autora para validar a procuração. Diante do não cumprimento das determinações, o processo foi extinto sem resolução do mérito, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao STJ, a autora da ação sustentou que a assinatura eletrônica em procuração é válida mesmo sem certificação da ICP Brasil. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, observou que a assinatura qualificada com validação pela ICP Brasil não é requisito absoluto de validade para documentos particulares. Por outro lado, ela ponderou
ponderou que a procuração é indispensável à constituição válida da relação processual, o que justifica um controle mais rigoroso pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, em decisão unânime, os ministros da terceira turma ressalvaram que, havendo dúvidas sobre a autenticidade da assinatura ou a legitimidade da outorga, o juiz pode exigir procuração com certificação digital qualificada, a fim de garantir mais segurança quanto à autoria e à integridade do documento. Por isso, negaram provimento ao recurso especial. Ainda no direito privado, Superior Tribunal de Justiça decide que perda da propriedade rural extingue arrendamento e impede permanência do arrendatário no imóvel. Edson Hoffman produz cerca de 100 toneladas por ano de feijão e milho. A propriedade é arrendada há 4 anos. Para ele, essa foi uma opção viável para trabalhar sem necessariamente comprar o terreno. É como em Brasília o hectare de terra é muito caro e estou morando em Brasília há muito tempo, a família está estruturada em Brasília, então o arrendamento se torna uma opção barata e viável para quem quer produzir, né? O arrendamento de propriedades rurais é regulamentado pelo Estatuto da Terra, que prevê a chamada subrogação, se houver a alienação ou a imposição do ônus real ao imóvel, que é qualquer restrição, dívida ou encargo jurídico que limita o direito de propriedade e acompanha o bem independentemente de quem seja o dono, ou seja, o novo proprietário tem que manter os deveres com quem está usufruindo do imóvel sem interromper a vigência de contratos ou parceria firmados pelo antigo dono. Mas há uma exceção a essa regra. Se existisse uma compra e venda, o novo comprador, o novo proprietário do imóvel teria a obrigação de manter aquele contrato rural, porque haveria subrogação do contrato. Mas no caso de perda da propriedade por uma decisão judicial, extingue-se o contrato de arrendamento rural e o arrendatário, então, é obrigado a desocupar a terra. Em uma demanda que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma decidiu que a perda da propriedade rural por decisão judicial implica a extinção do arrendamento, de modo que o arrendatário não poderá permanecer na posse do imóvel até o fim do prazo previsto no contrato. Na origem, uma pessoa que arrendou imóveis rurais foi surpreendida com um mandado de imissão na posse, que é uma ordem judicial a qual permite ao novo proprietário legal assumir a posse física do bem. Diante disso, o arrendatário ajuizou a ação pedindo a subrogação do novo proprietário nos direitos e nas obrigações decorrentes dos contratos de arrendamento. Após ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o arrendatário recorreu ao STJ, alegando que teria direito de permanecer nos imóveis até o fim do prazo acordado, pois os contratos não poderiam ser extintos automaticamente. Entre outros pontos, ele também sustentou que teria o direito de preferência para a renovação dos contratos. Relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi destacou que o decreto que regulamenta dispositivos do Estatuto da Terra especifica as hipóteses de extinção de contrato de arrendamento e uma delas é justamente a perda do imóvel. Para a ministra, exigir que o novo proprietário assuma os encargos do contrato de arrendamento anterior significaria impor a ele uma obrigação com a qual não consentiu, uma situação diferente das hipóteses de alienação e ônus real sobre o imóvel. Ao negar o recurso, a relatora ainda acrescentou que o Estatuto da Terra só dá direito de preferência ao arrendatário se o contrato ainda existir e for válido, o que não se aplica quando há perda da propriedade por decisão judicial. Estamos em clima de festa. O Superior Tribunal de Justiça celebra 37 anos de sua instalação, comemorados no último 7 de abril. E para marcar a data, nossa equipe produziu um vídeo especial em homenagem à trajetória da Corte. Acompanhe comigo. O Superior Tribunal de Justiça é o aniversariante do dia. São 37 anos dedicados a garantir o acesso da população à justiça. Com
Concebido pela Constituição Federal de 1988 e instalado no ano seguinte, em 7 de abril, a Corte, ano após ano, decisão após decisão, reforça o título de Tribunal da Cidadania. Atuação que consolida a segurança jurídica no Brasil e garante direitos aos brasileiros. É um trabalho coletivo de ministros, servidores e colaboradores comprometidos com você, cidadão. Parabéns, STJ! E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, a gente tem várias opções para você. É só acessar o site stj.jus.br, o canal oficial da Corte no YouTube e as plataformas de áudio e as nossas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá!